Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química Inorgânica. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade na discussão sobre teoria do campo cristalino. O foco da aula de hoje é trabalhar as questões energéticas relacionadas ao desdobramento do campo, devido à presença dos ligantes, e algumas evidências de que isso não é apenas uma invenção teórica, de que de fato isso existe. Bom, hoje eu vou continuar com a minha canequinha do Mickey, bonita, e em breve eu troco por uma outra. Bom, chega de conversa. Desliga o celular, fecha todas as abas, que a nossa aula começa agora. Bom, então, resumindo a história de teoria do campo cristalino, você tem 5 orbitais degenerados numa situação onde o seu íon metálico está na presença de um campo esférico. E quando você posiciona ligantes na forma de um octaedro, por exemplo, aproximando do seu centro metálico pelos eixos de coordenada, devido à repulsão entre o ligante, que é uma carga pontual, e os orbitais, eu vou ter um desdobramento do campo. Isso nós vimos na primeira aula. Na segunda aula, nós vimos quais são os fatores que vão influenciar no tamanho desse desdobramento, que é o que a gente chama de 10dQ. Então, depende do NOx do metal, depende do período onde o metal se encontra e depende também do ligante, sendo que do ligante a gente tem a série espectroquímica que vai me falar se ele vai provocar um grande desdobramento de campo ou um pequeno desdobramento de campo. Consequência é que quanto maior esse desdobramento aqui, mais difícil vai ser os seus elétrons ocuparem os orbitais EG aqui em cima. Eles vão preferir ficar em um orbital T2G. Só que ficar no orbital T2G a gente já viu, tem uma consequência. Eu vou precisar emparelhar os elétrons. E essa energia de emparelhamento vai ter uma... É um pênalti, vamos dizer assim, que você tem que pagar para poder colocar os elétrons embaixo. Bom, isso nós vimos na última aula. Para a aula de hoje, nós vamos ver quais são as consequências energéticas desse desdobramento de campo. Nós vamos ver que existe uma energia de estabilização dos elétrons quando você tem esse desdobramento do campo. Essa energia de estabilização, ela não é o que explica a formação de um complexo. De acordo com a teoria do campo cristalino, um complexo é um composto iônico formado pela interação entre a carga positiva do seu centro metálico e os seus ligantes de carga negativa. Contudo, devido ao desdobramento do campo, haverá uma estabilização extra. E essa estabilização extra, que é pequena, vale ressaltar, é chamada de energia de estabilização do campo cristalino, ou EECC, como aparece diversas vezes. Então, é isso. A energia de estabilização é uma energia adicional dos elétrons D devido ao fato deles estarem no campo octaédrico. Então, quer dizer, é a diferença de energia entre os elétrons no campo octaédrico com os elétrons no campo esférico, vamos dizer assim. Bom, então, vamos pegar, por exemplo, uma configuração eletrônica na qual eu tenho apenas um elétron. Quando eu coloco esse íon metálico na presença de um campo octaédrico, eu tenho o desdobramento dos orbitais. O orbital T2G, o orbital EG, sendo que essa diferença é o que a gente chama de 10dQ. Bom, esse elétron que estava nesse nível de energia, no estado sem ser no campo octaédrico, ele passa a ocupar esse nível de energia no campo octaédrico. A gente viu, né, que para manter o baricentro, cada orbital desse aqui abaixa de 4dQ e cada orbital desse sobe de 6dQ. Se tiver dúvida, volte no vídeo da primeira aula de teoria do campo cristalino, que isso está explicado lá. Então, o elétron, quando ele sai daqui e vem para cá, ele é estabilizado de 4dQ. Então, a energia de estabilização do campo cristalino vai ser de 4dQ. Lembrando, né, gente, que 10dQ
é um valor que depende para cada complexo. E eu posso avaliar experimentalmente esse valor usando, por exemplo, espectroscopia na região do ultravioleta. Lá na aula 1 também tenho, mostrando para vocês que eu tenho essa transição aqui para cá, no complexo de titânio com água, que aparece uma banda bonitinha lá e eu posso usar para avaliar esse valor de 10 dQ. Se eu sei 10 dQ, eu sei o valor de cada dQ. Então, esse elétron aqui está sendo estabilizado por 4 dQ. E eu consigo fazer essa conta, ok? Vamos pegar agora uma configuração eletrônica do tipo D2. Eu tenho 2 elétrons aqui em orbital D. Quando eu coloco esse metal na presença de um campo octaédrico, eu vou ter o desdobramento do campo e esses 2 elétrons passam a ocupar o orbital T2G. Então a energia de estabilização vai ser 2 vezes menos 4 dQ, que dá menos 8 dQ. Ok? Então observa, gente. Esse ganho de energia é desse estado em comparação a esse. E isso se dá devido ao fato dele estar num campo gerado por ligantes numa configuração octaédrica. Se eu tiver 3 elétrons desemparelhados, o que acontece? Os 3 elétrons vão ocupar um orbital T2G, e aí a energia de estabilização do campo cristalino vai ser 3 vezes menos 4 dQ, cada orbital estabiliza de 4 dQ, isso dá menos 12 dQ, ok? Vamos pegar agora aquela primeira situação onde eu vou ter 2 configurações diferentes, dependendo do tamanho do 10 dQ, que é a configuração eletrônica D4. Se for D4 e um campo fraco, o elétron vai ocupar um orbital EG. Quer dizer, 10 dQ é pequeno, então vai ficar 1, 2, 3, o próximo elétron vem para cá. Então, nesse caso, a energia de estabilização do campo cristalino vai ser 3 vezes o menos 4 dQ, mais 6 dQ relativo a esse elétron. Então, o saldo final vai ser de menos 6 dQ. Ok? Vamos para o próximo. Se eu tenho agora uma situação de campo forte, esse 10 dQ é grande, os 3 primeiros elétrons vêm para cá, certo? Eu tenho mais um elétron. E como esse 10 dQ é grande, esse quarto elétron vai preferir ficar também em um orbital T2G. Lembrando que para ele ficar aqui, eu tenho que pagar uma energia, que é o que a gente chama de energia de emparelhamento. A gente representa pela letra P. Então, a energia de estabilização no campo cristalino nessa situação vai ser 4 vezes menos 4 dQ, mais uma energia de emparelhamento, que é dada por P. Então, a energia de estabilização nesse caso é menos 16 dQ mais P. Tudo bem? Então, é isso que é a energia de estabilização. Lembrando, gente, que a energia de estabilização é essa configuração relacionada a essa. Então, qual que seria a energia de estabilização de um complexo de configuração eletrônica D6, né, um centro metálico de configuração D6, campo forte? Poderia ser, por exemplo, um complexo de ferro 2 com ligante CO, que é um ligante de campo forte. Seria isso, né? Seria um complexo D6. Então, qual que vai ser? Bom, os 6 elétrons no estado do íon no campo esférico, vai ser isso aqui, né? E aí, quando eu desdobro o campo, vou ficar com 6 elétrons no orbital T2G, já que é campo forte, 10 dQ, ele é grande. Qual que é o valor da energia de estabilização do campo cristalino? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 6 vezes menos 4 dQ, mais as energias de emparelhamento. Quantas energias de emparelhamento eu tenho que levar em consideração? 1, 2, 3? Não. Por quê? Isso aí a gente sempre coloca quando a gente quer pegar alguém na prova. Lembra que é isso em relação a isso. Então eu já tenho um elétron aqui que está emparelhado. Então ele emparelhar aqui
não tem nenhum custo energético adicional. Então, na verdade, eu estou emparelhando mais 2 elétrons. Então, vai ser 6 vezes menos 4dQ mais 2 energias de emparelhamento. Então, a energia de estabilização do campo cristalino vai ser menos 24dQ mais 2P. Tá claro? Cuidado, é sempre isso em relação a isso. E se for configuração eletrônica de 10? Bom, você faz toda a distribuição dos elétrons, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 6 vezes menos 4dQ. Então é menos 24dQ. 1, 2, 3, 4. Lembra que os orbitais EG, eles desestabilizam por 6dQ. Então 4 vezes 6 dá 26dQ. 24dQ, perdão. Então a energia de estabilização do campo cristalino é zero. Qual que é a consequência disso? Bom, não existe nenhum ganho energético para os elétrons quando o complexo está numa configuração eletrônica D10. Isso explica porque muitos complexos de zinco, por exemplo, não assumem uma geometria octaédrica. Eles preferem ficar numa geometria tetraédrica, por exemplo. Por quê? Porque no octaédrico você tem 6 ligantes em volta do seu metal e você tem um ângulo de 90 graus entre eles. No tetraédrico você tem apenas 4 ligantes, sendo que eles estão a um ângulo de 109 graus e 48 minutos. A repulsão entre os ligantes é menor numa configuração tetraédrica. Como não há nenhum ganho energético do ponto de vista eletrônico, a configuração D10 permite uma geometria do tipo tetraédrica em muitas situações. Fato semelhante acontece quando você tem um complexo D5 de spin alto. D5 de spin alto, você também vai ter 5 elétrons e a energia de estabilização também vai ser zero. Então também favorece complexos tetraédricos. Tá ok? Bom, eu estou fazendo tudo em termos de 10dQ, porque é a nomenclatura com a qual eu gosto mais, mas você também pode fazer tudo em termos de ΔO. Lembrando que em ΔO, cada orbital que estabiliza por 2/5 de ΔO, e cada orbital que desestabiliza por 3/5 de ΔO. E aí, quando você vai fazer os cálculos, você vai chegar, né, nessas mesmas configurações eletrônicas aqui. Então, eu deixo aí de para casa para vocês, pausar aqui nesse slide 8 e fazer a conta para cada uma dessas configurações em termos de ΔO. Você tem que chegar nesses números aqui. Tudo bem? Vamos fazer um exercício. Vamos pegar o manganês 3+, e vamos considerar ele num complexo com 6 moléculas de água. Nesse complexo, o 10dQ é de 250 kJ por mol, que eu já avaliei usando espectroscopia na região do ultravioleta visível. Para o manganês 3+, gasoso, a energia de emparelhamento é 300 kJ. E no íon, esse valor é 20% menor. Esse último fato aqui, tá, gente? Para o manganês gasoso é 300 e no íon é 20% menor. Isso é um efeito que a gente chama de efeito nefelaucético. Essa é mais uma evidência de que existe covalência na ligação metal-ligante. Por quê? Porque se você assumir que a sua ligação é totalmente iônica, os seus elétrons no orbital D do metal, seja ele livre, seja ele no íon complexo, eles vão estar no mesmo orbital. E esse orbital vai ter o mesmo tamanho. Então a energia de emparelhamento, seja no estado gasoso, seja no complexo, deveria ser a mesma. Como a energia do complexo, a energia de emparelhamento no complexo é menor, isso é uma evidência que o tamanho do orbital está aumentando. Se ele aumenta, né, tem mais espaço para os elétrons, então eles vão encontrar menos um com o outro, a energia de repulsão vai cair.
Isso só acontece porque há uma interação covalente entre o metal e o ligante. Então, a primeira pergunta é: o complexo formado é de campo forte ou campo fraco? Quero o diagrama mostrando os orbitais D, né? E as distribuições eletrônicas. E depois eu quero calcular a energia de estabilização. Então vamos lá. Primeira coisa, o manganês 3+, ele é um complexo, é um meio metálico de configuração eletrônica D4. A energia de emparelhamento ela é 20% menor do que 300. Isso equivale, então, a 240. Então, a energia de emparelhamento ela é menor do que o valor de 10dQ, porque 10dQ é 250. Então, esse complexo ele vai se despir embaixo. Ele vai preferir emparelhar do que jogar o elétron para o orbital acima. Então, quando você coloca isso num campo octaédrico, vai ficar dessa forma. Ele vai ser paramagnético apenas de 2 elétrons desemparelhados. E aí eu consigo calcular a energia de estabilização. Então vai ser 1, 2, 3, 4, então é 4 vezes menos 4dQ, mais a energia de emparelhamento no complexo. Então vai ficar menos 4 vezes 25. Por que 25? Porque 10dQ é 250. Cada dQ é 25. Então é 4 vezes 25 mais 240. Então a energia de estabilização nesse caso é de menos 160 kJ por mol. Tá claro? Bom, vamos fazer o mesmo agora para esses complexos aqui. Hexa-aqua cromo 3, hexa-aqua ferro 3, hexamin rutênio 3 e tris de piridina níquel 2. Então vamos fazer esses cálculos agora. Eu quero calcular a energia de estabilização e aqui nesse caso, como eu não dou o número, você vai escrever energia de estabilização em termos de dQ ou ΔO, se você preferir, e energia de emparelhamento. Então, tá aqui. Essas vão ser esses aqui são as configurações eletrônicas dos seus íons metálicos. E aí, se você colocar os orbitais vai ficar dessa forma aqui. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pegar uma caneta aqui. Cromo de configuração D3. Como é que vai ficar? 1, 2, 3. Então, a energia de estabilização, a EECC, vai ser 3 vezes menos 4dQ. Então, ela é de menos 12 dQ. Isso aqui é pro de cromo. Vamos para o próximo agora, o de ferro. Ferro D5. E aqui ele dá a informação de que ele é paramagnético de 5 elétrons. Então, vai ser assim, né? Paramagnético de 5 elétrons. Deixa eu apagar aqui. Então, tá aqui. Qual que é a energia de estabilização que eu vou ter, então? Vai ser igual 3 vezes menos 4dQ mais, aqui é dQ, tá, gente? Desculpa. 2 vezes 6dQ. Então, isso aqui dá 0. Então, não existe ganho energético em termos de estabilização de campo cristalino. Complexo de rutênio, ele vai ser D5, certo? Só que aqui ele fala que ele é paramagnético numa extensão de 1 elétron.
Então, isso, na verdade, o que ele está falando é que ele vai ser de spin baixo. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, a energia de estabilização vai ser 5 vezes menos 4dq mais as energias de emparelhamento. Aqui é D, tá, gente? Não é 40, não. Mais energia de emparelhamento. D5 não tem nenhum elétron desemparelhado, certo? Então, quando eu venho aqui e coloco nessa configuração eletrônica, eu estou emparelhando 2 elétrons. Então, mais 2p. Então, vai ser menos 20 dq mais 2p. Tudo bem? E agora, configuração eletrônica D8, no caso do níquel. Só apagar. Configuração eletrônica D8, como é que vai ficar? Vai ficar 1, 2, 3. Configuração D8, gente, é uma daquelas situações onde não importa se é complexo de campo, se é campo forte ou se é campo fraco. No final da história, o resultado é o mesmo. O que vai mudar é se você vai preencher aqui primeiro ou embaixo primeiro. Mas no final da história é a mesma coisa. Então, tá aqui. Qual que é a energia de estabilização? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 6 vezes menos 4 dq mais 2 vezes 6 dq. Desculpa por esse D horroroso. Tem energia de emparelhamento? Não. Porque quando você vai para a configuração eletrônica D8, com os 5 orbitais degenerados, você já tem 3 elétrons ali que estão emparelhados. Então, não tem energia de emparelhamento nessa situação. Então, é menos 24 mais 12, menos 12 dq. Tudo bem, gente? Bom, deixa eu só passar para o meu laser. Então, tá aí alguns exercícios. Façam mais, tenta fazer para outros complexos que vocês se depararem, calculando essa energia de emparelhamento. Bom, agora, será que isso é verdade mesmo? Ou será que isso é só uma invenção teórica da nossa cabeça? Eu tenho várias evidências que mostram que essa energia de estabilização do campo cristalino ela é real. Uma delas, eu posso olhar a energia de hidratação de alguns íons. A energia de hidratação você consegue calcular usando uma fórmula eletrostática. E aí, então, ela vai depender diretamente do tamanho. Vocês podem ver aqui que o tamanho, né, vai diminuindo quando você vem aqui do cálcio até o zinco, que são os metais do terceiro período da tabela periódica. Então, o tamanho dele está aumentando. Então, você espera que a energia de hidratação vá aumentar também. Eu posso aproximar essa energia de hidratação como sendo a energia de formação do hexaaqua complexo, porque é onde as moléculas de água vão estar mais fortemente ligadas. É uma aproximação, mas funciona muito bem. Quando você tem a água ligado aos metais da primeira série de transição, ou cálcio aqui, que não é de transição, mas enfim, está no terceiro período também, você vai ter a formação de complexos de spin baixo. Numa situação de complexos de spin baixo, você vai ter essas energias de estabilização. Então, quando você não tem nenhum elétron D, você vai ter 0, né, de energia de estabilização. Se forem 5 elétrons, é aquele caso de spin alto, né? Eu acho que eu falei spin baixo no caso anterior, desculpa. É campo fraco, spin alto. Então, aqui, 5 elétrons, também energia de estabilização 0.
e você tem aqui 10 elétrons, energia de estabilização 0. O que é interessante? Interessante é que essa aqui é a curva da energia de datação. Em pretinho aqui são os dados reais. Em pontilhado são os dados calculados usando o modelo eletrostático, ou seja, depende apenas da carga das espécies envolvidas, o centro metálico e a água, e depende da distância entre eles. Observe que quando eu não tenho nenhum elétron, bate o resultado teórico e experimental. Quando eu tenho 5 elétrons, bate o resultado. E quando eu tenho 10 elétrons, o resultado também bate. Todos os outros resultados desviam. E se você for olhar esse desvio aqui, ele vai equivaler certinho a 8dq, 12dq, 4dq. Então essas curvas de 2 braços aqui batendo sempre que o resultado de energia de estabilização seria 0, são evidências de que você tem sim uma energia de estabilização do campo cristalino. Então essas curvas de 2 bracinhos aqui, elas aparecem algumas vezes. Essa é uma evidência de que de fato isso não é apenas uma construção teórica. Os elétrons, eles são estabilizados. Como esse modelo aqui pontilhado, ele só é eletrostático, ele não leva isso em consideração, a estabilização dos elétrons. Não existe elétrons no modelo eletrostático. Então, o fato de ter um desvio nesse padrão e bater quando é 0, 5 e 0, lembrando, né, que é 5 spin alto, então a energia de estabilização é 0 também. E D10 também é 0. É uma evidência. A mesma coisa acontece quando você calcula a energia de rede de alguns metais usando a equação de Bohr-Landé. A equação de Bohr-Landé é a mesma história, ela só leva em consideração as cargas do seu centro metálico. Não tem elétrons. Então, se você analisar, você tem a mesma história aqui, ó, uma curva, diminuição, outra curva. Se você for usar o modelo eletrostático, você vai ver que vai bater para D0, vai bater para D5 e vai bater para D10. Olha a reta passando aqui, ó. Então, esses desvios que acontecem são devido à energia de estabilização do campo cristalino. Uma outra evidência que nós temos está relacionado ao tamanho dos íons metálicos. E aí você vai ter umas curvas nesse padrão aqui. Então observe que aqui nesse meio você vai ter 2 tamanhos que sejam possíveis. Um tamanho menor, que acontece quando você tem complexos de spin baixo, e um tamanho maior quando você tem complexos de spin alto. Por que isso acontece? Porque quando você vem aqui para os complexos de spin alto, os elétrons eles são jogados em orbitais EG. E os orbitais EG, eles estão na direção do ligante. Então, por consequência, quando você popula o orbital EG, o seu ligante vai ter uma repulsão maior e ele vai acabar se afastando. Como a distância é a separação entre o ligante e o metal, essa distância também aumenta. Então tá aqui, ó. Quando ele segue esse caminho de bolinha aberta, é a configuração de spin alto. Quando ele vem aqui para a configuração de bolinha fechada, vai ser spin baixo. Então, basicamente, é essa a ideia. Se você tiver manganês ligado a um fluoreto, ele vai ter esse tamanho aqui. Por quê? Porque vai ter elétrons em orbitais T2G, que vai expulsar os fluoretos e ele vai ficar mais longo. Já se ele estiver ligado a um cianeto, que é um ligante de campo forte, ele vai ficar menor. Porque os elétrons não vão estar em orbital T2G. Ok? Bom, gente, espero ter conseguido convencê-los de que a energia de estabilização é um fenômeno real, que ele de fato existe, e como a gente calcula ele. Vocês vão ter vários exemplos onde vocês vão poder realizar esses cálculos e estimar essa energia de estabilização do campo cristalino. Espero que vocês façam, porque é só assim que vocês vão conseguir entender exatamente, aprender como é que fazer esse problema. E qualquer coisa eu vou estar à disposição para tirar dúvidas. No mais, espero que tenham gostado. Se tiver gostado, dá um tchauzinho para a tela. Muito obrigado pela atenção de vocês e em breve eu volto com mais um vídeo sobre TCC. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau.